Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia em Podcast. O episódio de hoje é sobre o tema Os Desafios da Evangelização nos Tempos Atuais ou na Atualidade. E para esse bate-papo, nós convidamos uma amiga, irmã em Cristo, Francesca Santos, 24 anos de idade, natural de Santa Bárbara, mas já está aqui em Juiz já há algum tempo, né? Noiva do Felizardo Gabriel, filha de Cléderson dos Santos, Evanir Santos, cristã, serve a Deus na igreja Comunidade Renovo. Seja bem-vindo, Fran. Obrigada, primeiramente, né? Boa noite, pessoal que está assistindo, que está em casa, né? É uma alegria estar aqui hoje, poder compartilhar, poder, né, entregar um pouquinho daquilo que o Senhor já derramou sobre mim e fez na minha vida. Então, assim, é muita graça mesmo, muita alegria poder estar, né, dividindo aquilo que foi entregue. Amém. Muito bem. Antes de nós entrar aí no nosso papo, né, propriamente dito, eu quero fazer aí um pedido para aqueles que ainda não são inscritos no canal. Você ainda não se inscreveu no canal, você está perdendo tempo. Corre lá e se inscreva no canal do Bíblia em Podcast no YouTube. Nós temos conteúdos lá exclusivos para inscrito, então corre lá, se inscreva. E também nas redes sociais, né? Instagram e Facebook, a página e perfil do Bíblia em Podcast. Corre lá e se inscreva. E para você que já é inscrito, aí vai a lição de casa, né? Compartilhe, comenta, curta, né? Para que interaja com os nossos conteúdos, para que ele alcance mais pessoas. Nos abençoe, seja um abençoador aí do canal e também estará abençoando com certeza pessoas que serão alcançadas e tocadas pelos conteúdos aqui produzidos por nós. E outra coisa, nós estamos de casa nova. Talvez você já pode perceber aí, nós estamos num cenário novo, né? Estamos de casa nova. Nós estamos no estúdio de podcast da Rádio IECN, uma nova parceria aí do Bíblia em Podcast com a Rádio IECN, nosso amigo e irmão Adriano. Estamos nessa parceria, então estamos de casa nova a partir de hoje, né? A partir de hoje, todas as sextas-feiras, nós estaremos aqui apresentando e exibindo o nosso podcast pela ICN Podcast. Siga lá o perfil da ICN Podcast no Facebook. Tá bem, pessoal? Então vamos deixar de papo e vamos para o assunto que interessa, que nos trouxe aqui, né? Hoje nós vamos estar falando sobre os desafios da evangelização na atualidade. Um assunto, parece que nós estamos chovendo no molhado, né? Mas não é. Se a gente for desenvolver, nós estávamos aqui nos bastidores trocando uma ideia com a Fran, aí a Fran com o seu ponto de vista, sua visão, percepção das escrituras e tal. A evangelização é algo tão antigo quanto, se posso usar essa expressão antigo, né? A evangelização surgiu junto com o evangelho, né? Exato. Com a igreja. Porém, os tempos mudam, os tempos passam e hoje, diante da nova conjuntura da sociedade, os tempos, as coisas, que a Bíblia já predisse isso, né? Que os tempos mudariam. Os desafios também são outros, são novos, né? São diferentes. Então nós estamos aí diante dos desafios da atualidade. Então é sobre isso que nós vamos estar falando com a Fran, que tem aí, vem de uma escola de missões aí de pouco tempo, fez um intensivo, e é sobre isso que nós vamos estar discorrendo.
Mas antes, Fran, posso te chamar de Fran, né? Claro, fica à vontade. Antes, eu quero que você fale um pouco sobre o teu encontro com Deus. Como que isso aconteceu? Você vem de um lar cristão, é Uhum, cristã desde berço, teve algum momento da tua vida que você uhum, precisou, que você teve um encontro uhum. com Deus? Como que foi? Conta pra nós. Então, eu venho, né, de um lar cristão, de Uhum, um berço cristão, então, assim, desde muito nova, eu já sabia quem Jesus era, né, eu brinco que eu sou a filha da promessa, porque é aquela, né, que é da promessa, o Senhor cuida, o Senhor sim. guarda, então eu sempre fui muito guardada pelo Senhor, assim. Então, né, veio a adolescência, tudo mais, eu sabia quem Jesus era. Todas as Todas fases. as fases, assim, né, eu passei com o Senhor. Mas chegou uma época ali, um tempo, que começou a gerar, e eu creio que tenha sido realmente uma movimentação da parte de Deus comigo para que eu pudesse realmente romper com algumas coisas. Uhum. E começou a me intrigar, eu li a Bíblia, eu vi as pessoas comentando: ah, Jesus fez tal coisa, Jesus curou, Jesus libertou. Mas olha só aquela cura que Jesus fez. E a gente via, né, paralítica andar e cego enxergar na Bíblia e um monte de coisa acontecendo. E eu me questionava, eu falava, Jesus, o Senhor nunca fez nada comigo. Sabe? O Senhor nunca se manifestou de uma forma sobrenatural assim. E me parece que eu passei minha vida toda dentro da igreja, minha vida toda te servindo, e eu nunca consegui chegar nesse ambiente de ser algo mais palpável, de ser Uhum. algo nítido. E eu lembro que aquilo começou a gerar em mim um conflito. E eu lembro que logo após, né, nós então começamos a ir na comunidade Renovo, o Senhor realmente nos guiou até lá. Chegando lá em um dos cultos, eu lembro até hoje, o culto da manhã, e eu lembro que o pastor estava ministrando sobre a mulher do fluxo de sangue. E eu lembro que no final o pastor fez um apelo, né? Fez um pedido, quem realmente sentisse no coração de ir até a frente, né? E colocar o coração. E eu lembro que eu fui, assim, eu tava no meu último lugar, eu fui e aquele foi o primeiro dia que eu realmente abri meu coração. Eu disse, Jesus, me incomoda o Senhor não se manifestar em mim como o Senhor se Uhum. manifesta nas pessoas da Bíblia. Não se manifestar É, pra não se mim, manifesta para pessoalmente. mim. E eu lembro que Uhum. aquilo me incomodava mesmo. Eu lembro que eu coloquei meu coração na presença do Senhor. E até então, ali, 16, 17 anos, eu nunca tinha me batizado. Uhum. Porque eu Nas entendia, águas. nas águas, porque eu entendia que realmente era, né, um Uhum. compromisso com Uma Deus, decisão. uma aliança com Deus, Uhum. e eu queria realmente, eu disse, Deus, eu não quero escolher a data, eu quero que o Senhor escolha. Essa sempre foi a minha oração. Então eu lembro que às vezes o pastor vinha, ah, Fran, vai ter um batismo, e eu falava assim, ah, não, pastor. E eu lembro que eu ficava, mas será que é certo eu falar não? Mas eu sabia que algo dentro de mim Sim. assim, era algo que o Senhor iria se Não era uma manifestar. simples decisão, ia ser algo Exato. mais. Eu sabia que Deus ia se manifestar Uhum. de uma forma diferente. E eu lembro que naquele dia eu fui pra frente, comecei a orar. Eu lembro que eu citava pra Deus e de Jesus, olha aquela pessoa, nem conhecia o Senhor e tal. Olha aquela pessoa da Bíblia e o Senhor fez tal coisa na vida dela e eu que servi a vida inteira, o Senhor nunca fez. Eu lembro que aquilo gerou muita coisa em Um mim conflito. e eu consegui colocar meu coração naquele lugar. Nisso o pastor desce do altar e ele diz assim pra mim, Fran, o Senhor te perdoa por tudo que você fez, tipo, por tudo né, que tá gerando dentro de você. E ele te pergunta, você quer se batizar hoje? Nossa, foi assim. Foi assim. E aí eu lembro que, né, até hoje a gente, né, Uhum. dá um nome pro batismo. Hoje tem Sim, uma conversa para as pessoas conseguirem entender mais tem sobre tudo essa um decisão. processo E eu evolutivo, lembro né? que eu tava com a roupa normal, tinha só ido pro culto até então, e eu lembro que eu me batizei com aquela roupa mesmo, o pastor só me deu as vestes, e eu peguei e me batizei assim. Foi assim, no meio do culto, eu só avisei pai e mãe, ó, vou me batizar, Uhum. e eu já tava indo pra piscina, e aí ali eu me batizei, e foi assim, foi esse primeiro encontro que eu tive com Deus, assim, de ver o manifestar dele diante de um posicionamento que eu tive. De Deus Jesus, falando de uma forma muito direta e pessoal contigo. exato, porque era algo Uhum. muito íntimo. Coisa que tu buscava, Só né? eu sabia que eu queria que Deus se manifestasse, ou até então que ele se manifestasse em algo específico que era o meu batismo. Então eu vi, assim, realmente o cuidado dele comigo e dizer assim: Uhum. olha, eu tô aqui, Uhum. sabe? Aí eu tô me manifestando, mas é você que não tá percebendo, então abre os teus olhos. Então, Perceba, exato. né?
Muito interessante. Interessante tu levantar esse assunto, Fra, porque eu acredito que isso acontece, tudo tem um lado bom, né, e um lado que tem os seus porém, daquele que vem de um lar cristão, né? Exato. Quantas pessoas, quantos adolescentes, quantos jovens, eu também que vim de um lar cristão, quantos perrengues tive, esses conflitos que tu falou, né? Sim. Porque a gente acha que há uma facilidade, vamos dizer, mas não tem facilidade. Não Tanto tem. para quem nunca serviu a Deus, né, e precisa passar por um processo de conversão, quanto quem já nasceu num lar cristão, né? Sim. Os conflitos, né? Imagina quantas pessoas e quantos jovens vão se identificar talvez com você, né? Que Sim. ficam naquele conflito, será? Porque são conhecedores, né? Exato. Até certo ponto são conhecedores do evangelho, né? Estão envolvidos, mas não tem uma experiência pessoal. É complicado, né? E assim, ó, a palavra ela se renova todos os dias, né? Né? O Senhor mesmo, ele fala isso, ele entrega isso a nós. Então, assim, a partir do meu batismo, eu vi que tudo se tornou diferente. Por mais que eu já conhecesse, por mais que eu já tivesse uma caminhada, eu lembro que, ligou a luz, é Jesus. Sim, Assim, sim, sabe? Tudo era muito novo pra mim. Uhum. Parecia realmente que eu era mais recém-convertida. Sim, Porque o meu nível de intimidade com o Senhor era se outro. Sabe? desenvolveu É como se ele tivesse ali. girado uma chave. E assim, tudo eu comecei a perceber de uma forma diferente. Né? Até tem Interessante. um pastor que vem na nossa igreja, o Judá, ele fala, ele diz assim que tudo fala. Então, assim, passou dois passarinhos, olha a criação. Então, sabe, tudo, Deus, ele tem essas formas de se manifestar. A Deus gente fala de que... todas as É. formas, E né? aí que entra também a questão de nascer em um lar cristão. Então, a gente é acostumado a ver passarinho, a ver árvore, a ver toda a criação o tempo inteiro. E quando a gente nasce em um lar cristão, a gente é acostumado a ver milagre, a ver pessoas, a ver Jesus, a ouvir a voz de Deus e mil coisas o Senhor Sim, faz. Mas chega um momento que aquilo que se torna muito natural aos nossos sim. olhos, aos nossos ouvidos. Acostuma com aquele ambiente. Isso é muito perigoso. Porque daí chega um tempo que a gente começa a se questionar como se Deus não estivesse fazendo. Mas na verdade, ele está fazendo, mas às vezes não está fazendo do jeito que eu esperava que ele Sim. fizesse. Então hoje, assim, com uma maturidade, um olhar mais maduro, eu consigo olhar e ver que sim, o Senhor se manifestava, que ele me acompanhava, que ele Sempre falava, esteve presente. sempre esteve. Mas às vezes o toque que eu esperava, a manifestação que eu imaginava, não acontecia. Então na minha cabeça assim, Jesus, ele tem os seus preferidos, e eu não sou uma, assim. Mas na verdade não. Então, hoje assim eu consigo enxergar, né? E com o passar do tempo, a gente vai entrando novos níveis em Deus Sim. e vai entendendo muita coisa. Experiências com Deus, conhecimento. Sim. Se aprofundando na Bíblia, né? No conhecimento bíblico, vai abrindo outros entendimentos, né? Exato. Vai sendo assim. Pois é. Cara, uma pergunta assim, ó. Como que você foi parar na escola de missões? Como que isso Então, aconteceu? sempre foi um desejo no meu coração, né? Realmente viver para isso, ter um tempo Ter essa assim, experiência. ter essa experiência de ter um tempo assim, eu e Deus, só viver isso. Assim, né? Sem trabalho, sem faculdade, sem nada. Tipo, eu e Deus, eu não sabia onde, eu não sabia como, eu não tinha, assim, nada. Eu sabia que era um sentimento no meu coração. E eu lembro que eu orava e eu falava, Deus, eu quero viver tudo isso, eu quero ter uma experiência contigo antes de casar. Mas daí como, né, o Gabi, a gente se conheceu e tudo mais. Aí eu pensei, não, eu acho que não é vontade de Deus, era apenas um desejo no meu coração. E Deus começou a se manifestar, assim, de uma forma mais, como pode dizer, uma forma mais agressiva, né? Vários acontecimentos. Então, Deus começou a se manifestar no meu corpo, né? Eu creio que eu descobri um nódulo no seio. Primeiramente, eu descobri um nódulo. E, assim, aquele momento, pra mim, em vez de eu me apavorar, eu disse assim, não, Deus quer manifestar alguma coisa aqui, então tá tudo bem. Eu sei que eu sou um testemunho vivo da parte de Deus. E Deus ministrava muito meu coração a respeito de que hoje a gente olha para a palavra, a gente vê, né, que Deus curou, que Deus libertou, e essas pessoas são testemunha. Mas hoje, na atualidade que a gente vive, no círculo que a gente vive, Deus continua se manifestando. Sim. E quando a gente se coloca na brecha para ser um portador da voz de Deus,
a gente é, assim, a esponjinha de Jesus. Então, ele vai permitir que muita coisa aconteça. Então, quando eu descobri o nódulo, eu falei, Deus, eu sou um testemunho, e o que o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer, e eis-me aqui, tá tudo bem. E entreguei pra Deus, assim. Mas, claro, né, tinha toda a questão médica e tudo mais. E teve uma conferência na igreja. E nessa conferência, no meio da conferência, o pastor de fora chamou, disse que, né, ele via que tinha uma mulher lá, que tinha um nódulo. Foi uma mulher pra frente, ele orou por ela e disse assim, mas ainda não é essa. Não é essa que Deus quer tocar. E aí meu pai e minha mãe olhavam pra mim, vai pra Ele frente, falava isso no culto. Vai pra frente e tal. E eu, assim, estagnada, meu corpo parou. E o meu coração, assim, Jesus, tu me viu. Tipo, realmente como uma mulher sim, do fluxo de sangue. O Senhor sim. me viu no meio da multidão. Era aquilo que tu pedia há muito tempo, muitos Exato. anos E aí eu atrás. fui pra frente. Aí os meus pastores foram orar por mim, né? Junto com esse pastor, orou e tudo mais. E aí, cerca de 15 dias depois, eu fui fazer o exame e eu não tinha nada. Fui curada, Sério? não tinha absolutamente nada. Passou-se questão de um mês por aí, um pouquinho mais, eu tive uma paralisia facial. Eu acordei e metade do meu rosto já não mexia. Aí eu fui até o médico, foi constatado que eu tive uma paralisia. Comecei todo o tratamento, fiz todo o tratamento. Mas aí, como entra a questão que eu falei, a gente se acostuma Sim. quando, né, Deus abençoa, Deus cura, Deus faz. Eu já tinha sido curada. Então, no início do processo, eu falei, Jesus, eu sou uma testemunha, então tá tudo bem. E aí se passou, questão de 10 dias e eu sentia muita dor, porque tinha toda a inflamação, por conta da paralisia, meio que tava atrofiando, eu fazendo fisioterapia, e realmente Deus se movendo. E chegou um dia que eu tive que realmente rasgar meu coração. Eu disse, Jesus, eu não aguento mais. Tá doendo, eu sinto dor. E o Senhor não vai me curar, o Senhor já me curou uma vez, por que que o Senhor não tá curando agora? O que que tá acontecendo? E assim, aquele desespero da Uhum. alma mesmo, assim, Jesus, tu não vai fazer nada? E eu lembro que eu orei, eu disse, Deus, eu vou te servir de qualquer forma. Se o Senhor me curar, o Senhor me curar, eis-me aqui. E eu lembro que naquele momento, assim, eu tive um sentimento de saudade. Como se eu tivesse me afastado do Senhor e eu olhasse pra mim mesmo e falasse, tipo, que saudade. Eu tive um sentimento muito de saudade. E aí eu disse, Deus, eu jamais vou esquecer de ti, mesmo que o Senhor não me cure. Mesmo que o Senhor não faça aquilo que o meu coração espera. E eu lembro que eu comecei a orar e coloquei meu coração. E uma das palavras que eu disse pra Deus, eu disse assim: mas se o Senhor me curar, eu realmente vou gastar a minha vida. Se o Senhor me confirmar, eu saio daqui, eu largo tudo e eu vou pra onde o Senhor quiser que eu vá. E eu lembro que ainda depois que eu terminei essa oração, eu mandei uma mensagem pro meu noivo e disse assim: olha, eu acho que eu fiz uma oração meio perigosa. E como a gente tá junto, se o Senhor me enviar, automaticamente ele te envia. Mas você não tem, né, a obrigação de Sim, nada disso. sim. Mas, ó, tô te informando que eu fiz isso e tal. Passado, quando eu tava com 21 dias ali, é, eu vi que já teve uma melhorazinha, os meus Uhum. pastores orando. Quando deu 23 dias, eu acordei, eu não tinha nada. Absolutamente nada. Eu tava Foi plenamente curado de uma curada. forma milagrosa mesmo, Exa... radical. Aí eu fui no médico, eu tava Uhum, assustada. uhum. Pensei, ou eu paralisei de vez, o que que tá acontecendo? E os médicos apavorados. Eu fui na minha fisioterapeuta, ela falou realmente que eu era, né, um milagre, porque eu poderia, se eu voltasse, iria um ano e pouco, se ele não atrofiasse, e assim eu tava com todos os meus movimentos perfeitos. E aí meu pastor me mandou no Instagram um link de inscrição ali, né? O Uhum. anúncio dessa escola missionária. E essa igreja no Rio de Janeiro era exatamente do pastor que tinha vindo e ele tinha orado por mim a respeito do Uhum. nódulo. E aí ele falou, eu Como que é o olhei, nome mesmo do pastor? Mahatma, Mahatma. o apóstolo Mahatma. E aí eu olhei e eu falei, que legal, interessante, mas aquela coisa muito distante pra mim, Uhum. assim, não era uma realidade. E aí eu falei, né, tá, se Deus quiser também, tamo aí. E aí se passou no culto, de noite, no mesmo dia, o pastor Uhum. disse assim, e aí, Fra, vamos ir? Fechou? E eu falei bem assim, vamos, fechou. Mas eu pensei, meu pastor, né? Então, Uhum. sei Tá lá, brincando comigo. tá brincando comigo. E aí passou esse tempo, quando deu 15 dias dessa conversa que a gente teve, eu tava embarcando pro Rio de Janeiro.
Aí eu coloquei, disse, Deus, eu falei na oração que eu iria para onde o Senhor quisesse, mas o Senhor precisa prover, porque eu creio que tudo que o Senhor libera, o Senhor sustenta. Então eu não tenho dinheiro da passagem, né? Eu tinha sofrido a paralisia, então eu tive gastos com isso. Uhum. Eu não tenho dinheiro da passagem. Deus levantou uma pessoa para me abençoar com dinheiro da passagem, vai. E eu não tinha nada. Deus foi Deus provendo, daí foi. não tinha como dizer Não não. tinha como dizer não, eu sabia que era da parte de Deus, Sim. assim. E aí embarquei, fui, e aí começou essa jornada aí, né? Quanto tempo ficou lá? Eu fiquei 5 meses. 5 meses. É, um pouquinho mais de 5 meses ali. Deu 5 meses e uma semana. Eu vi no teu Instagram umas fotos, achei Uhum. bem interessante o lugar, a estrutura lá, né? Sim. A estrutura Uhum. que eles têm é uma igreja e a escola de missões na igreja. É. É a É uma estrutura da igreja. escola voltada mais para formação de líderes, assim, né? Hum, Pastores e tudo mais. aham. Então a gente. É Tem uma. nome? Tem nome a Tem. escola? Qual Uhum. que é? Escola Originais. Originais Uhum. Train. Então, é uma escola que a gente mora dentro da igreja, né? Uhum. A igreja tem os Tem dormitórios, uma né? Ele, estrutura ele tem uma toda. estrutura, tem os dormitórios, menino, menina. E aí, dentro da igreja, a gente, na parte da manhã, a gente acordava às 4 horas da manhã para ir orar. A gente fazia o nosso tempo de oração, fazia isso devocional, estudo Uhum. bíblico. Daí tinha ali o tempo do café da manhã e depois a gente tinha aulas. Então a gente tinha aula sobre sobrenatural, aula sobre como gerenciar algo, como, né, uma estrutura, por exemplo, de uma viagem missionária. Como a Ah, gente vai sim, se claro. desenvolver com isso, né? Porque tem a parte que sim, o Senhor vai Uhum. fazer, o Senhor vai prover, mas tem a nossa parte que a gente não Sim. pode negligenciar. Então a gente aprendeu muito assim a como Parte é, organizacional de um exato. esquema de missão, por exemplo. E lá, assim, a igreja, ela é dividida, assim, como se fosse departamentos. Então, Uhum. tem os pastores fixos, que eles trabalham na igreja, Uhum. né? Pastor de departamento de pastores, o outro pastor gerencia as obras da igreja, né? Realmente, construção. Ah, Sim, precisa construir sim. uma coisa, precisa construir outra. Então, assim, tem um grupo de pastores que trabalham, né? De forma Integral. integral Uhum. na igreja, e daí nós fazia o estudo pela parte da manhã e na parte da tarde a gente estagiava nesses Na igreja. departamentos Ah. para poder Já tendo uma entender noção de como que funciona uhum, na prática. na prática. Então, né, eu passei Uhum. pelo departamento de mídia, então eu pude Hum. entender um pouco, né, a respeito da mídia. Passei pelo departamento família, porque daí ao lado dessa igreja, a igreja Uhum. nova, tem a escola que o apóstolo também criou uma escola particular Uhum. cristã. Então eu estagiava nessa escola diretamente com as crianças, observando, cuidando, eu acompanhei uma menina, né, que daí eu fazia devocional com ela, eu acompanhava os estudos dela. E aí eu tinha toda essa Legal. Uma parte escola realmente secular, mas né? cristã, né, Sim, com sim. com Viés princípios cristão. cristãos. Aham. E aí a gente, né, conversava, acompanhava os alunos. Tinha esse tempo assim mais de pastoreio, de Uhum. cuidado, porque nem todos os alunos lá eram cristãos. Sim, Então a gente precisava, né, trazer claro. essa realidade. Sim. Então eu estagiei nessa escola, fiquei a maior parte do meu estágio, na verdade, foi lá. E aí a outra parte eu passei pela parte de mídia também. Legal. E aí iam, essas é a parte prática na questão de Uhum. igreja Uhum. e evangelização. Isso. Eu vi algumas coisas ali, Uhum. vídeos e tal, fotos de vocês Isso. Aí na rua, na prática, né? isso. Daí depois a gente começou então toda essa movimentação para realmente reunir, né, a parte dos custos ali, dinheiro mesmo, pra gente conseguir, porque o nosso prático, assim, evangelização, mais Uhum, a parte missionária uhum, intensiva, era no sertão, não era no Rio de Janeiro. sim, Então, no Rio de Janeiro, a gente, né, evangelizava, a gente saía nas ruas, mas, assim, não era todos os dias, sim, né? A gente, sim. a gente se voltava mais para estudos mesmo. E aí a gente teve toda essa parte, Uhum. daí a gente começou a trabalhar, ia nas ruas, ia vender brownie, ia vender bolo, ia vender tudo. Pois é, era isso até que eu queria chegar. E uma pergunta minha, como que foi a Uhum, tua experiência assim, longe de casa? Porque uhum, lá, claro, tinha toda uhum, a estrutura, né? uhum, Mas
para você se manter lá, como que funcionava, as questões, como tu disse, a questão dos custos Uhum. lá era vocês que levantavam o Uhum. custo, o dinheiro, o Uhum. recurso para isso, ou Sim. vocês tinham isso, ganhavam? Então, eu fui enviada, né, pela Uhum, comunidade Renovo. sim. Então, assim, o apóstolo Mahashima, eram os alunos, né, dessa Uhum, escola. Então, a gente tinha a parte da alimentação, todos os dias, de segunda a sexta-feira, que era a cozinha da igreja, né? Então, tinha uhum, cozinheira e tudo mais. E aí, eles nos serviam, nos abençoavam com esse alimento uhum, e com a parte dos dormitórios, sim. banho, enfim. A gente, né, tinha tudo isso. Após isso, finais de semana, precisava de um remédio, precisava de alguma coisa, meus pais me ajudavam e também a igreja. Uhum, Então, assim, com cursos de, preciso lavar uma roupa. uhum, Aí, como a gente não tinha máquina e não tinha, né, como uhum. lavar, aí eu precisava ir até uma lavanderia. Daí lá eu lavava minha roupa, precisava comprar um remédio, alguma coisa nesse Das coisas sentido pessoais. Isso acredita que até fazia parte do do processo. treinamento também, né? Uhum, Aprender sim. como que se faz para se virar, né? E Na até mais pela questão financeira. questão de depender, né? Porque Sim, eu tenho 24 anos, então, assim, voltar a essa fase de sim, depender é muito difícil, né? Precisa, sim, assim, realmente de um cuidado da parte de sim, Deus. Então, assim, ter esse. Não posso gastar com isso, tem que tomar sim. cuidado naquela área, preciso desenvolver essa área, eu preciso de uma provisão naquela ali. Então, realmente foi algo, assim, sendo gerado, sabe? Administrar Uhum. questões financeiras pessoais, as finanças pessoais, né? Sim. Vilfra, eu pensei em nós fazer aqui uma ao vivo aqui. Uhum. Vamos ver se vai dar certo, né, Adriano? Ver se vai dar certo, mas vai dar. Nós mostrar alguma coisa do teu Uhum. Instagram, e daí Claro. você vai contando para nós e o pessoal vai Uhum. vendo, acho que vai ficar também interessante, né? Eu só preciso aqui entrar aqui no teu Instagram. E daí tu conta para nós, a gente mostra Uhum. e você conta, né? Eu acho que vai ficar legal. Uma linha do tempo. Uma linha do tempo. Nossa, foi muito precioso, assim, o tempo que Deus reservou, né? Tanto para estudo. É... Sim, ah, tu tava falando ali há um tempo, esse é teu Instagram. Uhum. Eu vou fazer aqui, deixar aqui, ó. Aqui tá melhor. Tu tava falando um tempo com Deus, Uhum. né? Foi um tempo intensivo mesmo, né? Intensivo. Foi um período sabático, vamos dizer, que se É. desvencilhou de qualquer outra atividade Sim, para estar para viver ali. para isso. Muito interessante, né? Sabe, tem umas fotos aqui, ó. E um vídeo. Vamos ver como que fica aqui. E um vídeo aqui que você mostra a entrada Uhum. lá e tal. Achei Sim. bem interessante. Eu acho que é o próximo, né? Uhum. Essa é toda a Essa igreja lá, aqui. né? A estrutura, Essa é a né? estrutura da igreja. Ali a praça. Aqui eu acho que eu vou tirar o teu áudio, daí você conta para Uhum. nós comigo. Ah, Então, ali é a entrada da igreja, né? Logo acima tinha um escritório. Aí eram os meus colegas. Então, ele tinha a parte do check-in, onde recebiam as pessoas, né? O seu Israel já era parte da igreja. Era um esse senhor que senhor ali, morava na igreja. Ele mora é. ali também, nos dormitórios, academia própria da Pois é, igreja. uma estrutura bem interessante. Essa é a estrutura da igreja. Da igreja. Uma academia, eu vi ali uma praça de Aham. alimentação, Aí aqui são os os departamentos, né, de Ministério departamentos. Infantil, aqui é a praça de alimentação, porque todos os funcionários, tanto da escola quanto da igreja, almoçam na igreja, Hum, né? Então, quem trabalha sim, integralmente na igreja almoça ali almoça. também. Uhum, então, todo dia tem um almoço. Aqui ficava a cozinha, daí ali os banheiros. Uhum, no espaço kids e tal. E Isso. daí lá é a igreja, lá no fundo lá Lá no fundo é a é a igreja. igreja. Isso, aqui é a igreja, aqui é a lojinha, né? Uhum, E aqui dentro era a igreja. o espaço.
Bem interessante Isso. esse espaço aqui, né? Eu Uhum. achei muito interessante. Pelo Sim, sentido, eu acho que aqui, aqui na nossa região, já não tem uma não igreja, tem. uma estrutura nesse formato, né? Exato. Muito É um formato, diferente, assim, muito muito legal. diferente perto de tudo que eu particularmente também tinha visto, Uhum. né? Tudo bem aberto, Sim, tudo é realmente em casa. A gente se sente em casa, assim, é uma experiência é uma experiência. muito legal. Vamos ver aqui um próximo que tu pode contar para nós. Esse aqui é a galera lá, Uhum. pessoal. Ah, Aqui, aqui, aí é onde eu ia lavar aqui roupa. você lavando roupa. A Isso, frase aqui, ó, cadê minha mãe para me resolver isso? é. Porque a gente, né, se juntava, então, Uhum. como era muito caro, a gente lavar roupa, cada um eu ia lá e lavar roupa, então às vezes a gente se juntava para dividir o valor. Uhum. Então a gente, né, lavava o valor que eu Ah, tinha só para lavar sim, uma máquina, aí eu sim. lavava, sei lá, uma mantinha numa máquina e a roupa a gente dividia por cor, lavava na outra, e aí a Ah, gente ia sim. dividindo Para pra gente ficar mais conseguir barato. lavar tudo e dar conta Uhum. do que tinha para fazer. Uhum. Muito interessante. Eu vi aqui do sertão, A praia também. tá? Eu quero ver, eu quero ir aqui no coisa do sertão, aqui, mas não estou achando. Ah, aqui, aqui é lá um ambiente, vocês lá Isso. dentro, né? Uhum. Aí é E quando a gente tal. acordava pra realmente orar e ter um tempo com Aham, Deus. momento devocional e Uhum. tal. Tá? A gente saía pra fazer evangelizações. Eu vou colocar aqui as fotos do lado do sertão para você Uhum. comentar alguma coisa aqui para nós. Daí nós, depois a gente segue. Aqui é vocês indo, Isso. eles partindo. Esse aniversário aqui é de um menino de lá, de Isso. comunidade, que vocês estavam na Porque rua? isso, Pelo que eu entendi. na verdade, a nova, a igreja, né, onde que eu Aham, fiquei no Rio de Janeiro, ela tem uma extensão em Fortaleza. Então a gente foi para Fortaleza para servir a igreja, né, uhum, auxiliar no que era necessário e após isso a gente foi para o sertão. uhum, Aí no sertão a gente ficou no Instituto Kingaskin, que é um instituto realmente onde acolhe pela parte da tarde as crianças, né, que não têm condições e tudo mais. E lá é uma questão bem delicada, porque é cultural ter muita abuso sexual de crianças. sei. Então, assim, a gente, né, encontrava meninas de 8 anos, 9 anos se prostituindo por R$ 2, Sim, R$ 4. Porque é algo muito natural. sim. Então, esse instituto, ele abriga essas crianças, né, na parte da Uhum, tarde, cuida, tanto da parte da alimentação, como também instrui muita coisa. E aí, e tinha um menininho que tava fazendo aniversário e a gente conseguiu promover uma festinha pra ele. Então, esse menino é uhum, do do instituto. instituto. E daí, a partir do instituto, as pessoas, né, como não é uma igreja, é uma instituição, a gente conseguiu ir visitar as pessoas, né, que Aham, iam pedir ajuda. Esse é um GC, na verdade, um grupo de crescimento de lá, que a gente conseguiu juntar, né, ali a comunidade, uhum, realmente para ter um tempo com eles, conversar, acolher, né, porque a missão, ela é isso. Né? sim. A gente fala muito em evangelização, mas a missão da igreja é acolher, é amar, é Pessoas, né? instruir, né, A missão da igreja evangelizar. é pessoas, né? Exato, a parte do evangelismo, ele apenas agrega, né? Que Sim, não são todas as pessoas que às vezes têm esse chamado sim, de evangelizar, mas todos têm a missão, né? E sim. de pregar o evangelho a toda criatura. Então, todos têm essa missão. Então, a gente foi até a comunidade, a gente caminhava muito, porque a gente Pois é, eu passava vi. o dia, né, caminhando. E às vezes aquela casa lá no fundo que tu pensava, nossa, aqui não mora ninguém. Aí lá tinha uma família, a gente conseguia evangelizar, a gente conseguia fazer um GC, né, um grupo de crescimento Sim. com eles. Pois é, eu vi ali, eu não vou colocar aqui ah, mais fotos ali, porque não vai dar, né?
Uhum. O tempo tem bastante fotos e tal, mas eu vi ali nas tuas fotos ali, vocês em São Paulo também fazendo isso. Sim. Porque ano passado, no início do ano, eu tinha ido para outra missão, em Uhum, São Paulo, né? Em uhum. outra Ah, isso não instituição. foi nessa mesma viagem, Não, a então. gente foi pela. A gente, né, com a Renova ali, mais Aham, pessoas, porque foram poucos dias. Por aham, cerca de 8 dias por aí, a gente foi para São Paulo. A gente fez esse intensivo, depois retornou, tudo uhum, certo. uhum, E aí depois eu fui enviado para o Rio de Janeiro, né? Mais pela metade do ano ali. sim. Fran, sobre o nosso tema, Fran, Uhum, os desafios da evangelização na atualidade. Eu sei que você tem uhum. muita coisa para contar das suas experiências lá, mas assim, você já falou como que foi lá a questão Uhum, da escola, né? Da escola de missão, como que uhum, foi a escola de missão era práticos, teóricos e uhum, práticos, né? Simultaneamente, né? uhum, Ah, aí tu entrou até num assunto aí. O que que nem todo mundo tem uhum, essa chamada ou até uma uhum. habilidade para Sim. falar de Jesus para as pessoas, né? Uhum, Talvez tu acha que esse é um fator que a evangelização. Eu tenho a concepção assim que uhum. evangelismo é estratégia. Eu aprendi que Uhum. evangelismo é a estratégia da igreja Sim. e evangelização é a execução Uhum, dessa estratégia, né? uhum, Que as pessoas. Talvez é por isso que não haja uma evangelização, talvez como deveríamos ou como uhum, poderíamos uhum, ter ou fazer, é por falta de uma habilidade, uma capacidade das pessoas. uhum, Qual o motivo, segundo a tua percepção, uhum. assim? Eu acredito muito que a evangelização, sim, ela é uma ferramenta, Hum, né? Até porque se a gente pegar para ler, Deus, né, instituiu ali apóstolos, sim. profetas, pastores, e entre eles estava o evangelista. Então tem uma chamada evangelística, creio que para pessoas determinadas. Do Mas ministério, né? Ministério ministério. aí. Mas também, se a gente pegar, né, para ler, entender, o Senhor ele nos deixa, né, uma palavra onde ele diz que de pregar o evangelho a toda criatura. Então, assim, é para todos, todos vão ir pregar o evangelho para toda criatura, é para todo mundo. É a missão do cristão. É a missão do cristão, porque eu creio que, né, quando eu digo igreja, a igreja de Uhum, Cristo, a gente tem essa missão, não pode parar em nós. Então, aquilo que o Senhor derramou, eu vou guardar para mim, não tem muito sentido. Eu uhum, creio que sim, nós somos cartas vivas, né, daquilo que exato. Deus está fazendo. Então, tudo aquilo que o Senhor colocar em mim, de forma natural, ela vai, né, ser dividida com as pessoas, porque faz parte de mim. Eu brinco muito que quando a gente diz que Cristo vive em mim, quer dizer que tem algo dentro de mim, Uhum, tem algo, né, em sim, movimento. E é como uma mulher grávida. Se ela não consegue dizer assim, olha, hoje eu quero que minha barriga cresça 2 centímetros, ela não tem o controle. uhum, Porque é algo que tá dentro dela, ele vai se mover do jeito que ele tiver que se mover. E é natural que ele cresça, que ele se desenvolva, né? Pra ter uma gravidez sim, saudável. claro. Faz parte É. do processo. Então, se nasce antes do tempo, ou se eu quero parar algo, eu tô fazendo o quê? Eu tô abortando. Então, quando Uhum, a gente quer parar aquilo que vive em nós, o que a gente quer parar Cristo da forma como uhum. ele quer se mover, a gente está abortando. Então, a Então, gente. o não evangelizar, Então, a gente está assim, abortando. a gente tá abortando a manifestação do Senhor. Hum, Né? Porque a gente precisa, como a gente é cartas vivas, como a gente é a Bíblia, como, né, a gente costuma dizer que a gente é a Bíblia daqueles que não que leem. não lê a Bíblia. Então, eu sou a carta viva, então eu não posso guardar, me fechar, mesmo que, mas esse não é o meu chamado. Pode ser que não seja realmente, pode ser que o meu chamado seja outro. Mas por eu estar debaixo de uma missão do Senhor, Falar de Jesus, falar né? de É Jesus, uma, é uma é uma. incumbência de nossa, É. né? Então, assim, Uma é uma ordem de. responsabilidade minha em dividir, em dar continuidade naquilo que o Senhor já fez. Então, eu não posso abortar a Uhum, manifestação dele. uhum, Então, eu tenho entendi. que dar continuidade.
Então, eu creio que a evangelização, propriamente dita, de um evangelista, pode ser um chamado. Mas sim, por eu estar debaixo de uma missão do Senhor. Independente se o meu chamado seja pastoral, seja apostólico, independente de qual seja. Como cristão, como filha, eu preciso compartilhar daquilo que o Pai tem manifestado. Pois é. Sabe algo que me toca é isso. Quando eu tô, seja na igreja, nos cultos, na minha vida normal, que eu tô diante de algo que Deus fez, que Deus está fazendo, que eu sinto a alegria do Espírito, que eu me sinto, que eu tô diante das bênçãos que Deus nos concede. A primeira coisa que me vem na mente é isso. É, como eu gostaria que eu começo pelos de casa, pelos familiares. Sim. Como eu gostaria que os meus familiares, aqueles que não conhecem a Cristo, conhecessem para desfrutar Sim. da presença dele, Sim. né? Dessa paz, dessa alegria espiritual, né? Nos momentos, nos cultos, então, nas reuniões, né? Que a gente senta para esse Deus, se alegra. Como eu gostaria de estar compartilhando esse momento com alguém, com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus, né? Eu acho que, sabe, assim, ó, a igreja numa outra geração, na geração dos meus pais, ela funcionava assim. Depois da minha geração para cá, aconteceu que parece que se profissionalizou. Os crentes, não, eu sou crente e tal, tem que falar, quem tem que falar de Jesus é o pastor, quem tem que falar de Jesus é alguém que está trabalhando integralmente na igreja. Eu sou cristão, eu vou no culto, tenho a minha vida, vou na igreja, né? Mas, né, parece que se criou essa mentalidade, né? Sim. Porque na geração dos meus pais era diferente, né? Eu me criei vendo os meus pais falar de Jesus para os vizinhos, né? Eles iam, tinham essa cultura, né? E depois disso parece que virou um profissionalismo. Não, quem tem que falar de Jesus, quem tem que evangelizar, quem tem que ganhar alma, né? É os outros, não sou eu. É, E assim, se a gente pegar, né, pela palavra, quando Jesus ele começa, então, a fazer os feitos dele, né, expulsar demônios, a curar, a gente vê que tem uma multidão que segue Jesus. E, ok, não tá errado, eles estavam indo em busca daquilo que o coração dele, a alma deles ansiava, né, às vezes era uma cura, às vezes era uma libertação, porque tinha muito disso na época. A gente vê, sim, né, sim. o próprio Jesus, assim, operando muita coisa, então era porque tinha. E a gente vê a multidão indo atrás de Jesus, querendo conhecer um mestre. Mas aí a gente também pega um lado assim, eles queriam conhecer um mestre, por aquilo que Jesus tinha para fazer na vida deles. Mas a gente pega os discípulos, sabe? Eles Sim. escolheram a melhor parte, porque eles não escolheram apenas aquilo que Jesus tinha para fazer. Eles provaram não só de uma manifestação, mas de uma transformação. Então a gente vê os discípulos se achegando a Jesus, sendo curados, sendo transformados, mas a gente vê algo muito genuíno da parte deles. Sim, que eles permaneceram, sabe? A gente vê que eles queriam algo além. mais E é profundo, né? exato, é aí que entra essa parte que você colocou. Às vezes as pessoas meio que, né, colocaram essa questão de evangelizar, de realmente de compartilhar com as pessoas, porque evangelizar é apenas você compartilhar daquilo que você Exato. recebeu. Às Então, vezes nem falando, né? A tua exato. própria vida, como tu disse, né? Então, botam assim, um manifestar dentro de uma caixinha, né? E isso não é saudável, né, para a própria pessoa. Então, a gente vê assim, Jesus manifestando, Jesus curando e tudo mais, e as pessoas indo até ele. E quando a gente pega, então, esse lado, né, que você comentou, que as pessoas às vezes olham para o pastor, não, mas é ele que tem que falar, é ele que tem que fazer, a gente pega uma multidão. Né? E a gente não pega aquelas pessoas assim, olha, eu vi você fazer, mas aquele que opera em você, eu creio que vai operar em mim e vai fazer em mim e através de mim. Eu creio. Então, assim, quem caminha no mesmo ritmo, no mesmo espírito, a gente vê que não vai provar apenas o manifestar, mas uma Sim, transformação uma também. transformação, né? E esse aí, como você colocou, eu acho que essa questão da atualidade é um medo. É um medo da Sim, responsabilidade.
É um medo de poder dizer assim, olha, faço o que eu De se faço, olha pra posicionar, mim. né? De É, um posicionamento, né? medo de um retalhamento. Uhum, Medo de poder, às vezes, ouvir algo uhum, que não gostaria de ouvir. Mas, poxa, feriu o meu eu, né? Mas, ai, mas a pessoa não quis me escutar, a pessoa não entendeu meu ponto de vista e tudo mais. E ok, tá tudo bem. uhum. Mas daí, às vezes, as pessoas não têm esse entendimento de maturidade que, às vezes, você vai falar, né, de Jesus pra uma pessoa que não vai aceitar e tá tudo Isso, certo. isso. Então, às vezes, é um comodismo Que o teu também. posicionamento, que a tua forma de ver o mundo Uhum, e de conduzir tua vida é diferente dos outros, né? uhum. Por não querer se posicionar assim, vão me chamar Sim. de radical, vão me chamar Uhum. de crentão e tal, e aí a pessoa fica meio, né? Uhum. E a gente E, precisa também respeitar, né? Às vezes o exato. posicionamento contrário ao nosso. Começa por aí, né? É, Pelo então, respeito, né? eu acho que a da atualidade é isso. Às vezes eu acho que ou é o comodismo, né? Uhum, Às vezes a gente se acomoda num lugar, não, mas é aquela pessoa que tem que falar, aquela pessoa é melhor que eu, mas ele é mais instruído que eu, ele tem mais vivências que Deus que eu, Deus se manifestou muito mais na vida dele do que na minha, então por que que eu vou falar? Mas daí tem o meu lado, onde eu tô, uhum. sabe? Ah, Deus não tá manifestando? Opa, tá ligando o alerta. Será que Deus não tá manifestando? Será que Deus quer me dizer algo? Por que que tá parado? Né? Precisa me incomodar o fato Sim, de eu não estar tendo coisas diárias com Jesus, já que eu tenho uma intimidade diária, eu tenho que ter coisas diárias, sim, tenho que se renovar a cada dia. Então, às vezes a gente entra num comodismo. E também tem as pessoas, né, que de fato são multidão, que sim. só querem ir atrás daquilo que pode agregar, aquilo que pode ser benéfico para mim, mas assim, daqui não passa. Sim. São, são, são poços, como se diz, não são fonte, né? Só É, recebem e não compartilham, né? E o evangelho tem a ver com isso, como compartilhar, né? sim. Tem a questão das pessoas que a gente costuma dizer que são desafiadoras, né? Uhum, O grupo mais desafiador. Aí tu falou a questão do respeito, né? uhum, Homossexuais, que estão em vulnerabilidade social, uhum, portadores de necessidades especiais. uhum, Eu tenho na minha família um familiar, né? Uma menina que ela tem uma necessidade especial, né? Precisa de uhum, um cuidado especial. E eu vejo assim, eu falo isso, vejo uhum, olhando as igrejas tradicionais, as uhum, igrejas já mais tradicionais. Tem uma dificuldade de trabalhar nessas áreas, de uhum, evangelizar essas áreas, né? uhum, Eu tenho uma sobrinha minha, e daquele pastor que eu estava te falando lá no início, uhum, foi por meio dela que o pastor se chegou à minha irmã. uhum, Ela tem dificuldade na fala, né? Tem uma dificuldade na fala, e o pastor colocou ela para cantar na igreja. uhum. E aquilo ali moveu, mexeu muito com a minha irmã, imagina, né? Ela Sim. se emocionou, ela achou aquilo, e foi um meio que o pastor chegou a ela, chegou à Uhum, família dela, e passou a evangelizar a família dela, uhum. né? Então eu vejo como isso às vezes pode ser até estratégico, né? Sim. Só que daí entra uma questão que tem que ter uma habilidade, vamos Uhum, dizer assim, né? Para navegar nesse meio aí, né? sim. Essa questão, né, do homossexualismo, entre tantas coisas, assim, eu acho fantástico. Assim, a forma como Deus se move com essas pessoas. Porque às vezes a gente, mas é delicado, de fato, é muito Sim, delicado. Mas se você pega uma pessoa nesse estado e você vai conversar com ela, porque é um estado que ela está, eu sim, acredito nisso, né? sim, Ela não nasceu assim, ela não é sim, assim, ela não foi projetada pelo Senhor para ser assim. Então, quando a gente senta para conversar, a gente consegue acessar o coração dessa pessoa. E não é na força de mim mesmo. Assim, uhum, não, porque Jesus, porque não é assim. Não, mas você acessar humanamente, sabe? Tipo, eu entendo você e tá tudo bem. Se sim. você não quiser mudar agora, tá tudo certo, Antes Jesus dos te ama, rótulos, um ser um humano. ser humano. E a gente conseguir trazer e afirmar a identidade dela, sabe? Você olhar, tipo assim, o que que Jesus
gostaria de falar? O que que Jesus gostaria de apresentar para essa pessoa? Como Jesus trataria ela? Sabe? Quais são as verdades do coração do Pai sobre ela? E aí, como que você consegue ter esse olhar realmente humano, misericordioso, sabe? De Uhum. graça. E você consegue acessar. E daí, quando você acessa o coração, às vezes é uma falta de paternidade, às vezes é uma revolta, às vezes é um abuso. É algo que precisa ser curado. E que é uma cura realmente que só vai vir da parte de Deus. Sabe? E a gente consegue estender. E a partir de estender, aí é que vai começar a gerar uma transformação genuína. Mas às vezes a gente às vezes quer se deparar com essas pessoas e quer bater Uhum. de frente. Porque o evangelho diz isso, 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 e você, assim, não tá de acordo. Ou muda pra Jesus te aceitar, ou então tá errado. Não, Jesus não te aceita. exato. Às vezes a gente não fala com essas palavras, mas a gente Sim, reage a isso dessa sim. maneira. Então, quando a gente pega, consegue acessar o coração dessa pessoa e consegue trazer a verdade do coração de Deus e aplicar sobre ela, a gente consegue ter um olhar de misericórdia. E aí a gente consegue realmente ser um canal da parte de Deus para alcançar. E aí você consegue entender a trajetória. Eu tive a oportunidade de conhecer um menino lá no Rio de Janeiro, ele estudou comigo, né? Ele era filho de pastor, cresceu dentro Uhum. da igreja e com 14 anos ali, ele realmente, né, começou a se envolver com homens e tudo mais. Uhum. E daí eu perguntava pra ele, tá, mas você, né, cresceu dentro da igreja? E eu falo isso porque é algo pra ele muito bem resolvido, então tá Sim, tudo certo. sim. E aí eu perguntava pra ele, tá, mas você é filho de pastor? E daí ele falou, Fran, por muito tempo eu não tive a paternidade do meu pai. Então, às vezes eu saía com homens não propriamente para me satisfazer. Eu saía Uhum. com homens porque eu Eu só precisava queria essa de paternidade um carinho de uma figura masculina masculina. que eu não tive. E aí ele falou que chegou um tempo que quando ele sentou na mesa para se assumir com a família dele, com os pais dele, diz que a mãe dele começou a orar e falou: Filho, é isso que você quer? Você quer ter uma atitude dessa, mas eu creio que o Espírito Santo vai se mover através de você. E daí diz que ele caiu em lágrimas. Realmente o Senhor quebrantou o coração dele ali. Ele viu que ele estava plantando uma semente de desonra na família dele. E ali, naquele momento, ele foi resgatado e aí ele nunca mais acessou nada em relação a isso. E daí houve apenas uma transformação, né? Apenas não, houve uma transformação na vida dele, como também na família dele. O relacionamento dele com a E família. aí ele disse pra mim, ele disse, Fran, o problema nunca foi meu pai. Se eu falar pra você que eu me envolvi porque o meu pai deixou de ser por não, Uhum. eu me envolvi porque eu quis. Mas sim, houve Sim, uma brecha sim, que permitiu, facilitou com que eu tivesse esse acesso. Então, assim, a gente vê uma história restaurada, a gente sim, vê uma potência no mundo espiritual desse menino, que vai conseguir encontrar com outros no mesmo estado, sim, testemunhar e pessoas, né, serão alcançadas através da vida dele. Mas porque houve certeza. uma transformação e alguém, né, que no momento foi a mãe dele, que conseguiu acessar o lado humano dele, sabe? O Foi uma coração. oportunidade ali no momento Exato. dele. Veja só. Fran, ah, células, eu coloquei células e Uhum, grupos de crescimento e pequenos grupos, né? uhum. Conforme o local, e muda o nome, mas É o mesmo. é mesmo, né? É uma estratégia de evangelização? Eu creio que sim. Eu creio que seja uma estratégia de evangelização, mas muito mais de discipulado. Pessoas que caminham com você. Faz parte da Faz evangelização o parte. discipulado, né? Faz parte, porque você vai evangelizar uma pessoa na rua, mas e após isso, quem vai Isso. acompanhar? Né? A gente precisa ter essa responsabilidade. Eu tô, às vezes eu posso não fazer parte da mesma igreja. Olha, se você não quer ir na minha igreja, tá tudo certo. Mas ó, tá aqui meu telefone. Se você precisar, no momento de luta, no momento assim que tipo, ai, quero largar tudo, vou fazer aquilo que me der vontade, me manda uma mensagem. Sabe? Você tem uma Sim, responsabilidade com aquilo que você liberou. sim, Então, eu acho que isso é muito necessário. Então, o grupo de crescimento nada mais é sim que uma ferramenta de evangelização, mas também uma ferramenta que vai poder compartilhar com as pessoas, às vezes, aquilo que está no coração do pastor, da pastora, sim. estender mais esse cuidado, de ter alguém, um discipulador, um líder, né, para caminhar com você. E no momento de dor, você ter esse acesso.
Sim. sabe? Faz parte, então a célula e os grupos de crescimento fazem parte da evangelização, Da mas evangelização. Uhum. já indo para um discipulado, para Exato, uma uma parte mais caminhada. pastoral, assim, né? Uhum, A gente vê que Jesus saía para evangelizar com seus uhum. discípulos, mas a gente vê muito tempo de mesa Sim, Jesus com eles, sim. Jesus cuidando do coração deles. Se E- afastava da multidão, exato. pedia, vamos para o outro Uhum. lado, E, né? E e isso é, levava. e isso é muito necessário, porque às vezes a Uhum, gente pensa assim, evangelização, aí já vem na mente, fora, uhum, né, para fora da igreja. sim, Mas é necessário essa evangelização, esse discipulado de você contar quem é Jesus, o que ele fez e diariamente afirmar na vida de quem tá ao teu sim, redor, para você também cuidar do coração das pessoas. Porque daí certeza. entra o que a gente conversou lá no início. Tipo, tô anos dentro da igreja. Mas às vezes a pessoa tá passando pelo vale dela. Então ela precisa de afirmar que Jesus cura, liberta, sabe que ele tem transformação, que ele tem a paz que excede todo entendimento. E precisa trazer essa afirmação, até para aqueles que estão 15, 20 anos dentro da igreja. Mas Sim, eles precisam de pessoas que caminhem diariamente com eles. Então é uma ferramenta de evangelização, mas também, propriamente dito, de crescimento, de crescimento. desenvolvimento. Ah, e como funciona? Eu estou chegando agora, venho de um outro sistema, Sim. né? Como que funciona? Estou participando, faço Uhum. parte de um grupo de crescimento, Uhum. passo a Uhum. entender agora de dentro para fora, né? Sim. A importância disso, a importância da comunhão, a importância de estar junto, a Uhum. importância disso que você falou. Me Sim. manda uma mensagem se você precisar. Uhum. Estou aqui se você precisar. Sim. De estar numa proximidade, né? Uhum. Muito, muito importante. Ah, ah, como que funciona o grupo de crescimento, né? Uhum. Propriamente, assim. E quais, segundo tua visão, quais que devem ser a prioridade de um grupo de Um crescimento grupo ou de de uma célula? crescimento. Então, o grupo de crescimento, né, ele surgiu como uma Uhum, célula, mas é a mesma coisa, um GC que a gente chama de grupo de crescimento. Então, a gente tem como primeira estratégia o quê? Um local próximo à tua casa. uhum, Porque às vezes, mas é muito longe, eu não consigo ir. Não, mas tem um aqui do lado. Porque humanamente, às vezes a gente quer escapar, né? A sim. gente quer, tipo, tô Achar uma muito desculpa. cansado, sair do trabalho tarde. E as coisas terrenas, elas acontecem. Então a gente precisa, às vezes, propriamente se sabotar. Não, mas é aqui do lado o GC, então eu Sim. vou ir aqui. Então aqui já tem uma estratégia, realmente, para não deixar brecha. Uhum, Então, você vai até o grupo de GC, né? Você vai ser encaminhado logo que você chega na igreja, né? Para você poder escolher e poder se desenvolver em algum grupo e ter aí que tá a chave. Você poder fazer parte do corpo de uhum, Cristo. Porque não basta, às vezes, apenas ir na igreja, né? Você precisa fazer uhum. parte. Você não encosta no pé, você não tem só o pé no Sim. domingo. Você tem o pé a semana inteira. Porque faz Sim. parte do Faz parte do corpo. corpo. Então, como parte do corpo, a gente acessa o corpo diariamente. A gente faz parte disso. Então, Uhum, quando você participa de um grupo de crescimento, você acessa. E aí também tem algo muito precioso, né, no grupo de crescimento que a gente consegue acessar com mais facilidade, é a vulnerabilidade. Porque você tem que tirar a tua armadura para você fazer sim. parte do corpo. Sim. Então você tem que colocar o teu coração, um lugar seguro para você expor, mas também um lugar seguro para você conseguir olhar para o teu irmão e pensar assim, ele também tá passando por um vale. Eu tô passando por um, ele tá passando por outro, Ou e ele aí a também gente passou e eu, é, né? Tem e aí aquele. você consegue caminhar, às vezes é uma pessoa Uhum, que já passou por o que você tá passando e consegue com autoridade dizer para você, olha, Deus, ele transformou, Deus supriu, Deus proveu, Deus fez, e a gente consegue testificar no nosso coração as verdades do Senhor. Porque às vezes na circunstância terrena, tipo, não vai dar, tá dando uhum, tudo errado, não tá acontecendo, e quando você chega nesse ambiente e você se depara com isso, você, tipo assim, eu tô passando. Mas é exatamente isso, eu tô passando. Eu sei que vai chegar um novo tempo, uma nova estação, e você consegue ter pessoas para fortalecer a tua fé, enquanto né? você passa por Enquanto aquele você processo. passa. Precisou de ajuda? Olha, eu tô precisando de ajuda. Preciso de auxílio? Olha o auxílio. Então, o intuito do GC Uhum, é que você tenha comunhão com os teus irmãos e cresça em graça, maturidade, fortaleça a tua fé e permaneça na caminhada com Cristo, que é o que a gente tava falando. A gente chegar lá no final e poder dizer, olha, eu guardei minha fé. uhum, Porque teve pessoas ajudando a você
a guardar a fé e não deixar que nada venha realmente ferir ou machucar o teu coração para que você não consiga conseguir completar a tua jornada. Muito interessante, né? É o propósito da manada, né? Eu li um livro muito interessante, que o livro é todo baseado sobre o texto, e diz que o diabo ruge como leão, Uhum, né? Buscando a quem possa tragar. Aí ele faz toda aquela análise de como o leão da savana africana uhum, ataca as manadas, né? Como ele fica ao derredor uhum. observando quem ele pode atacar. Ele não ataca Sim. a manada, ele ataca O que um fica alvo para específico, trás, né? o E aí, sozinho, ele sozinho, porque é mais fácil. né? Fran, nosso papo tá interessantíssimo. Por mim, eu segui aí, mas o nosso tempo está chegando no fim Uhum, e nós temos o quiz. Ele eu uhum, quero fazer contigo aqui, uhum. e daí a reflexão, e daí eu acho que nós vamos caminhar para o final. Nós temos tempo aí, Adriano? Tranquilo? Então, vamos lá. O quiz tu sabe já, tu te passei, né? As perguntas, aquelas de respostas rápidas, Uhum. são 6, 7 aqui perguntas. Uma pessoa Uma pessoa. importante para você. Meu pai. É? Meu pai tá aqui, gente, por isso que eu apontei pra lá. Não, e com certeza você para ele também. Sim. Ele fala muito dessa filha, tem Uhum. muita alegria nessa filha. Um momento. Um momento é minha conversão. É o momento que eu me batizei ali, Uhum, esse start que deu. decidiu. Uma frase ou um versículo. Vamos fazer um versículo. A menina dos olhos de Deus. Uma frase. Uma... Não, é uma frase, Uhum. né? Sim. Uma canção, um louvor, um hino. Ah, uma canção, um hino. Ai, meu Deus. Uhum. Deixa eu pensar. Então vamos para um sonho, algo que você Um sonho. deseja ver ou realizar um dia. Um sonho. Eu creio que ir pra Israel. É, Conseguir tocar, assim. uhum. É interessante também, Uhum. faz parte de um dos sonhos meu, é conhecer a Terra Santa, né? Tem um livro que possa nos Uhum. indicar, um livro que você leu e Uhum. gostou? Eu, meu amado e meu Senhor. Hum, Que ele retrata muito, assim, essa questão, né, da parte, né, para quem é menina, mulher aí, Uhum. ele retrata muito a figura Feminina, feminina e aí a parte de, né, a parte de Deus, assim, como nosso amado, como nosso querido, e aí a parte do Senhor, a soberania dele. Então hum, ele trata identidade é, feminina ele trata cristã, esses três das lados, facetas assim, isso é da muito mulher. interessante. Como que é mesmo? Eu, meu amado e meu Senhor. Um animal de estimação, Cachorro. né? Eu ia dizer, né? Tem um cachorro lá e é uma pergunta óbvia. Essa do livro, Uhum. até tem, acho que, versões que fala Adamo, seu amado e seu senhor. Muda, talvez. Fran, deixe-nos uma reflexão, uma mensagem para Uhum, nós, para os ouvintes, conforme desejar o teu coração aí. uhum, Se você vai falar relacionado ao tema ou algo, uhum. fica bem à vontade. Eu acho que a gente sempre precisa entender as estações que a gente está, sabe? E corresponder ao Senhor com isso. Porque eu costumo dizer que, na verdade, Deus ele é muito cavalheiro. Ele não é como o inimigo que vem para matar, roubar e destruir, e ele vai abrir a porta e entrar nas brechas que ele achar. Bem pelo contrário, o Senhor ele é muito respeitador. Ele respeita as nossas decisões. E ele coloca, né, o desejo do coração dele conforme nós fomos correspondendo, for correspondendo com o coração do Pai, ele vai revelando pouco a pouco. Então, que a gente consiga discernir, ter os olhos abertos, o coração aberto, um coração ensinável, para entender o que o Senhor está colocando em cada estação, porque uma é diferente da outra. Hoje eu já não sou uma missionária a tempo integral, então eu preciso entender a minha estação aqui, nesse momento. O que que eu vou fazer a Uhum. partir de agora? Né? Não posso cair no esquecimento de um dia eu fiz. Não. O Senhor, ele vive, ele reina, e por conta disso, a minha vida precisa ter uma continuidade de entender o propósito do Senhor para que ele viva, reina e permaneça vivo dentro de mim.
Então, eu creio que seja isso, é entender as estações, é guardar fé, guardar o coração, é não ter medo e principalmente confiar no Senhor. Porque quando às vezes a gente deixa de fazer algo, a gente tá desconfiando do caráter de Deus. Então, se Deus falou que ele vai suprir, se ele falou, ó, só vai, e você vai, ele vai trazer provisão, ele vai cuidar do teu coração. Então, que a gente consiga ter esse coração rendido ao Pai, ao ponto de entender que se ele falou vai, você vai. Entender a chamada, sabe? Uhum. Saber discernir que é a voz do Pai, então tá tudo bem. Então, eu creio que seja isso, não parar. Apenas discernir as estações para dar continuidade naquilo que Deus tem para fazer. Amém. Muito bem. Entender as estações mas nunca parar. Exato. Fran, foi um prazerzaço conversar com você, ter esse tempo aqui. Vamos ter mais, com certeza, para frente e vamos continuar conversando sobre outros assuntos. Deus abençoe você, Amém. continue abençoando você no teu casamento. Sei que tá com a Amém. data marcada aí, né? Sim. Deus abençoe você, o Gabriel, é Gabriel, né? Amém. Sim. E que vocês continuem sendo essas ferramentas aí na mão de Deus, Amém. ainda aí na vida conjugal, entendendo essa outra estação que vocês vão viver e Sim. com esse chamado de Deus na vida de vocês. Amém. Tá, Em Fran? nome de Jesus. Muito obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui, contribuir conosco. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigada. É uma alegria, né? Como eu disse no começo, poder compartilhar, poder dividir, né? Ter esse tempo de mesa com o irmão em Cristo e poder, às vezes, ouvir o coração dele, colocar o meu coração e aí, então, gerar um crescimento, né? No espírito, um crescimento que venha fortalecer nosso coração. E é muito válido a gente poder ter esse tempo junto de comunhão com os irmãos. Então, para mim, foi um prazer, uma alegria estar aqui, né? Ter Imagina. esse espaço, ter um espaço realmente que eu creio que nasceu no coração do Pai para que pudesse, né, pessoas ouvir, pessoas se fortificar e entender, às vezes, a chamada do Senhor através disso. Então, eu creio que seja um canal, também uma ferramenta de evangelização. Então, obrigada pela disponibilidade e pela tua rendição de coração ao Senhor, de ouvir a voz de Deus. Amém, gente. Isso aí, com certeza aí, não só nós, né, mas a Rádio ICN, né, Sim. esse projeto, que com certeza é um projeto de Deus, um trabalho aí que Deus levantou o Adriano aí para fazer esse trabalho e nós estamos juntos aí com a graça de Deus. Amém. Deus abençoe você. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. E você que é inscrito, compartilhe o link desse conteúdo aí e nos ajude, abençoe e com certeza estará abençoando mais pessoas.